Carcará, lá no sertão, é um bicho que voa que nem avião. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então esse é o fragmento nem tão rápido assim de um psicólogo. Presta atenção, hein? E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês, mostrar como que eu gravei um filme só com um celular e um tripé. Beleza? Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Natanael Oliveira, sou psicólogo, sou produtor cultural, sou futuro cineasta e eu vou falar para vocês um pouquinho sobre como foi essa minha experiência em gravar um filme usando apenas o meu celular, que é um iPhone 13 e um tripé. E a história começa exatamente quando eu estava fazendo um pequeno mochilão indo em cidades ali do Nordeste. Viajei por algumas e voltei para minha cidade, digamos, natal, porque eu nasci em Barra do Corda, mas eu cresci também em Dom Pedro, que é a cidade que mora a minha avó. E foi aí que começou a surgir a ideia de gravar esse filme. Então, como que veio a ideia de produzir esse filme? De onde que surgiu a ideia? Quem conhece a minha avó, que vocês vão ver no filme, a Dona Aldina e o seu Antônio Soares, vai saber que eles são muito contadores de histórias. Eles gostam de contar muitas histórias. E um dia, nesse dia específico que eu já tinha feito esse mochilão, viajei e fiquei alguns dias na casa deles, que fica lá no Baixão do Cedro, em Dom Pedro. E a minha avó, como sempre, contando muitas histórias, e em uma das tardes ela estava lá tratando, como diz lá no Maranhão, uma galinha, né, que é tirando as penas e tal, preparando uma galinha para fazer no leite de coco, que é muito bom, aliás. E ela estava contando essas histórias e eu perguntei para ela sobre uma história que ela já tinha me contado outras vezes, que era exatamente essa lenda do Morro Falso, que era uma história que contava, que dizia a lenda que tinha um moço que ele tinha morrido no mato e ele tinha morrido porque ele tinha bebido cachaça e tinha comido manga ao mesmo tempo, e ele acabou morrendo e ficou preso no Morro Falso. Diz a lenda que depois de comer manga e beber cachaça, um homem morreu aqui. E aí, como eu estava viajando, com pouco recurso que eu tinha lá disponível para mim o meu iPhone 13, que eu tinha inclusive acabado de comprar, um tripé e um fone de ouvido desses normais, assim, com cabo, que era o equipamento que eu tinha disponível naquele momento. Depois que eu ouvi essa história, eu falei, caramba, isso aqui daria um filme, eu poderia gravar um filme. E eu comecei então a pensar e elaborar em como que seria esse roteiro. Eu tinha a história, né, de alguém que seria esse homem do morro, e eu tinha disponível esse tripé, esse fone de ouvido e talvez a ideia de a tentativa de criar esse roteiro e esse enredo. E aí eu comecei a fazer algumas imagens. Primeiro, que eu já tinha capturado esse áudio, né, que a minha avó tinha falado, contando a história. Eu pensei, poxa, esse áudio aqui eu posso usar. E aí, como eu tinha gravado o vídeo sem gravar o rosto dela, né, eu tinha gravado só o áudio, eu queria só o áudio. Depois eu recuperei o áudio, que também eu consegui colocar no filme, como vocês vão ver aqui. Eu sentava aquelas pisadonas de calçado de bota, de coisa aí, aquela pisadona, um homem de branco, ele entrava dentro de casa de conta. E aí eu fui gravando as imagens que eu precisava, que eu imaginava que poderia fazer sentido para mim no filme, e dessas imagens eu fui usando aqui o mesmo procedimento de imagens que eu estou gravando agora para fazer esse vídeo, que é o modo cinema, que já vem no próprio iPhone. E aí a gente precisava só controlar o foco, ver a exposição e brincar um pouquinho com a questão da luz também. Como é uma história de terror, né, uma ficção, eu pude brincar com algumas coisas, inclusive no filme vocês vão ver algo relacionado a isso, com o terror, com a brincadeira e com a exposição, e talvez com as cores também. Uma coisa interessante que eu posso compartilhar para vocês
é que como na casa da minha avó é um lugar muito bonito, é um lugar rodeado de paisagens e tudo mais, no filme eu quis usar muito isso. Então eu gravei, eu acordei cedo para acordei muito cedo para gravar, por exemplo, o pôr do sol, aliás, o nascer do sol, né? Que eu acordei cedo, obviamente, para gravar o nascer. Mas eu também gravei o pôr do sol, gravei as imagens que tinham ali, os pés de mangas que tem na casa da minha avó. é, eu gravei o cenário de um monte de pés de frutas que tinha lá ao redor. Tudo isso eu imaginei como um cenário e fui retirando as imagens para fazer a composição do filme. E aí, como eu tinha apenas imagens que eu achava que era interessante, eu precisava da composição do áudio, né? E aí eu fui começar a fazer os primeiros cortes do filme e eu percebi que o áudio que eu tinha gravado das imagens, ele ficava muito ruim, ele estava sempre com algum barulho que atrapalhava, alguma outra coisa que não fazia sentido no filme. Depois que eu já tinha feito o primeiro corte, eu já mandei para algumas pessoas verem, né? Que foi a minha amiga Ali, o Salles Fernandes, a Malu, que foram as pessoas que me deram algumas dicas. O Gesso Inter, que é o nosso diretor de fotografia aqui de Sorriso, no Mato Grosso. E depois dessas dicas, o Salles, principalmente, me falou para fazer uma composição de um filme com um áudio gravado fora a parte do que eu tinha nas imagens. E aí foi quando começou a ganhar um pouco mais de corpo o filme, porque eu gravei o início, né, com algumas narrações, depois eu coloquei a narração da minha avó no meio do filme, e depois, no final, eu coloquei uma outra narração, que era um poema que falava sobre migração, sobre partida e também sobre retorno. Mas o que que é, o que que é esse morro falso? Na verdade, o morro falso ele é verdadeiro. Ele é uma montanha não, ele é uma serra, né, que existe na frente da casa da minha avó e realmente ele tem esse nome porque todo mundo apelidava, até quando eu era criança, as pessoas falavam, vamos subir no morro falso, e a gente até quando criança brincava algumas vezes de subir no morro falso. Ele realmente existe. O que é a metáfora, o que é a história desse moço, né? Porque a gente não sabe se é verdadeira ou não, mas é um dito popular, é uma história que a minha avó ouviu quando ela era criança e que foi contada de geração em geração. E aí eu quis brincar um pouquinho com esse enredo do Morro Falso e essa história que ela tinha contado. Mas aí, no fim, o que me fez caminhar para uma reflexão muito grande foi que eu descobri, né, através do que eu estava tentando montar ali como filme, e talvez um filme amador, mas ficou muito legal, modéstia à parte, é que talvez o Morro Falso ele exista sim, que é exatamente o... Eu fiquei me perguntando na gravação do filme o porquê que ele tinha ficado preso. E aí eu fui atrás de justificativas para justificar, justificativa para justificar. Fui em busca de questões que me justificasse a motivação e o fato de ele estar preso no Morro Falso. E o seu corpo ficou preso no Morro Falso, um morro cheio de segredos e histórias. E aí talvez essa prisão ela seja exatamente o que o filme ele tenta retratar, que é a migração. A gente sabe que a migração ele é um processo que acontece no Nordeste principalmente, e aí no filme eu coloquei alguns dados ali que são importantes. E aí tem muitos motivos, né, para essas migrações de várias pessoas do Nordeste, de outros estados também, em busca de oportunidades, em busca de emprego, e talvez na metáfora esse seja o grande Morro Falso. E aí talvez na perspectiva da psicologia, né, quando a gente já está começando a estudar, a gente fala um pouquinho sobre luto migratório, que é o que? Muitas pessoas deixando os seus lugares, o seu lugar de nascimento, em busca de algo muito maior. E aí não é só uma busca de ir embora e deixar, é uma mudança de vida, né? Você tem que deixar para trás a sua família, as pessoas que você gosta, os seus amigos, a sua cultura, as coisas que fazem parte de você desde o seu nascimento,
para você recomeçar uma nova vida em outro lugar. E isso muitas vezes é muito dolorido. E uma das principais reflexões do filme é exatamente isso, a dor que esse sentimento ele pode causar. E aí talvez a gente fala de solidão, a gente fala sobre saudade, a gente fala sobre vínculos afetivos, que é esse luto migratório que todo mundo que vai embora da sua pátria, do seu lugar, ele começa a passar quando ele se encontra nesse outro lugar que ele precisa recomeçar a sua própria vida. E aí, obviamente, a gente precisa de um processo de adaptação, um processo de se reencontrar naquele lugar que você estava. E para a psicologia, isso está muito entrelaçado com uma questão de saúde mental que a gente fala muito, que é a ansiedade. Para você começar a fazer isso, com certeza você vai sentir um pouco de ansiedade, porque você vai estar num ambiente novo, você vai estar num ambiente de reconstruir ali a sua própria vida. E talvez seja esse o caminho que faz com que talvez as pessoas venham, migrem e não consigam se adaptar e volte para suas terras. E também, dentro desse luto migratório, a gente está falando ainda de uma questão relacionada a muitos preconceitos regionais que muitos migrantes sofrem, né? Que é talvez o preconceito regional, o preconceito em relação à fala e todas essas questões que podem gerar um sofrimento relacionado a tudo que essa pessoa tenta construir nesse novo lugar. E é isso, talvez eu estivesse nesse momento, né, sentindo esses sentimentos em relação à migração, e também estava num sentimento de voltar para casa da minha avó e tudo mais. Mas gravar esse filme, mesmo com poucos recursos, foi algo que trouxe muitas reflexões para mim enquanto pessoa, enquanto migrante e também enquanto nordestino rodando aí no mundo. E foi uma experiência muito legal. Eu convido vocês a assistirem o filme que está aí no meu YouTube. Se vocês procurarem A Lenda do Morro Falso, vocês vão encontrar. Beleza? Ontem saía fora, eu fui fazer era ver de roupa toda de branco. E se você é migrante, se você tem desejo de migrar, se você já migrou, se você está fora da tua terra, migrar é, acima de tudo, se pertencer, se reencontrar, buscar uma nova forma de reconstruir a sua própria vida. Tenho certeza que esse filme ele foi feito em homenagem a todos vocês que, principalmente são do Nordeste, estão espalhados pelo mundo, e a gente tem muito orgulho dessa construção de pessoas que decidem se reencontrar em uma nova vida em busca de uma perspectiva melhor de vida. Para além do fato de você estar em outro lugar, você se reencontrar com a própria cultura, com a sua própria vida, com o seu próprio lugar de pertencimento. Então, como eu digo lá no final do filme, eu acho que o Nordeste ele não perde seus filhos, ele espalha. Então, é isso aí, espero que faça sentido para você e convido você a se inscrever no meu canal, curtir, compartilhar e deixar um comentário aí se faz sentido, beleza? Esse é o Fragmentos, nem tão rápido assim, de um psicólogo, e dessa vez falando sobre luto migratório. Até mais! Enchente, fazendo daquela gente, bravo, forte e robusto, tem que estender a mão. Em 1950, 10% da população do Piauí vivia fora de sua terra natal.